alguns planos. Então, olha só. E também lembrando que o plano, ele recebe o nome, certo? Ele pode receber o nome plano beta, plano alfa, plano gama. Essas letras são letras que pertencem ao alfabeto grego. Então aqui nós temos exemplo de alguns planos, tá bom? E aí você lembra das coisas que você vê no teu dia a dia. Prédios, paredes, e aí você vai olhando as partes dessas coisas que você vê no dia a dia, dessas edificações. Então nós vamos considerando o que é plano, o que é ponto, o que é reta, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, por um ponto. Então eu tenho um ponto. O que ele diz? Por um ponto. Aí você marca um ponto. Pronto, marquei um ponto. Por este ponto podem passar infinitas retas. Por este ponto podem passar infinitas retas. É isso que ele diz, ó. Por um ponto podem passar infinitas retas. Mas quando nós temos dois pontos, olha só, por dois pontos, então você tem um ponto aqui, ó, um ponto A, e você tem um ponto B, por exemplo, aqui, um ponto B. Então, por dois pontos, só pode passar uma única reta. Então, olha só, quando você liga esses dois pontos, você observa que por ele dois só podem passar uma única reta. Não importa onde esses dois pontos estejam. Imagine que esses dois pontos sejam da tua casa ou até a tua escola. Só são dois pontos. Então, por dois pontos só podem passar uma única reta. Mas por um ponto, imagine esse ponto aqui sendo, por exemplo, um cruzamento de ruas. Então, por aqui podem passar infinitos carros por este ponto, certo? Mas, se for, por exemplo, imagina que eu quero ir de um lado ao outro da sala. Então, eu vou seguir um caminho para chegar até lá. Agora, quando eu digo aqui, ó, posições relativas de duas retas, tá bom? Posições relativas de duas retas. Então, eu posso ter retas paralelas, nós podemos ter retas concorrentes ou secantes. Então, quando é que duas retas são paralelas? Então, eu vou tentar desenhar aqui duas retas. Então, aqui nós vamos ter aqui uma reta R e vamos ter aqui uma reta S, tá bom? Então, aqui, ó, reta R e reta S. Quando é que elas são paralelas? Quando você tiver essa condição aqui, ó. Então, aqui inicia a reta S, aqui inicia a reta R. E do início até o fim da reta delas duas, elas não se tocam, elas não se encontram. Então, quando isso acontecer aqui, ó, quando isso aqui acontecer, nós dizemos que elas são retas paralelas, ou seja, do início ao fim, elas não se tocam e elas permanecem a mesma distância, ó, mesma distância uma da outra. Distância, elas permanecem a mesma distância do início até o final delas, que elas são infinitas, elas permanecem a mesma distância uma da outra. Então, quando isso acontecer, nós dizemos que essas retas elas são paralelas. Você pode imaginar, por exemplo, o trilho do trem. Então, de um lado ao outro do trilho, eles permanecem do início da linha até o final da linha, sem se tocarem, sem estarem próximos um do outro, um lado do outro do trilho. Então, isso são coisas paralelas, ou seja, os pontos dessa reta aqui, ó, são diferentes dos pontos dessa reta aqui. Então, isso são coisas paralelas. Agora, concorrentes ou secantes. Então, você imagina aqui, por exemplo, uma reta. Aqui uma reta. Aí você imagina aqui outra reta aqui. Pronto. Então, eu vou chamar essa aqui de reta T e essa aqui de reta U, por exemplo. E aí eu tenho bem aqui, ó, um local onde elas se tocam. Então, eu tenho um ponto, somente um, onde elas se tocam.
Por isso que elas são chamadas de secantes, porque elas se tocam em um único ponto, Então, elas se tocam em um único ponto, então elas são chamadas de secantes. E aí eu observo que elas se cruzam, ó. Quando elas se cruzam, é isso que dá o nome delas de concorrentes. Então, elas são concorrentes, certo? Elas são concorrentes ou secantes. Secante por quê? Porque elas se tocam em um único ponto. Concorrente porque elas se cruzam. Então, você imagina algumas ruas da nossa cidade. Lembra que tem ruas da nossa cidade que são chamadas de travessas. Travessas. O que é uma travessa? É Travessa Luiz Barros Elolfo, por exemplo. Eu já ouvi falar nesse nome aqui em Santa Inês. Uma rua no bairro do Aeroporto. Então, é uma travessa porque ela atravessa outras ruas, certo? Talvez você more em uma travessa. E aí nós temos as retas coincidentes, certo? Coincidentes. O que são coisas coincidentes? É quando coincidem, certo? Quando são... Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma reta, vamos ver um nome para esta reta aqui. Então, aqui vamos chamar ela de reta P. Pronto, reta P. Tá aqui a reta P. Essa reta P, ela também é reta, olha aqui, ó. Eu vou chamar aqui T. Então, isso aqui é uma coincidência, ó. Todos os pontos que estão aqui, ó, que pertencem à reta P, também são pontos que pertencem à reta T. Então, isso aqui, ó, o que nós chamamos aqui? De coincidentes. São retas coincidentes. Vou melhorar aqui essa reta, que está muito... Aqui, deixa eu ver, coordenação motora, pronto. Então, aqui, ó, coincidente, quando todos os pontos da reta P também são pontos da reta T. Então, a reta T e a reta P são a mesma reta, certo? Todos os pontos da reta P, aqui, são pontos da reta T. Então, isso aqui, quando isso acontece, elas são a mesma reta. Então, isso, como é que nós chamamos? Coincidente. É a mesma reta. Então, é uma reta coincidente. São retas coincidentes. Quando todos os pontos da T também são pontos da reta P. Voltamos já.